Quando os brasileiros veem o valor do salário aqui na Austrália, eu sei que a primeira reação é do tipo, nossa, na Austrália se ganha muito dinheiro. Mas a conta real é um pouco mais complexa. E hoje eu vou explicar para vocês por que o salário aqui na Austrália parece ser tão mais alto. E o que realmente acaba sobrando, né, depois de todos os impostos. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Michelle, eu estou há 7 anos aqui na Austrália e aqui eu compartilho um pouco da minha vida, falo sobre carreira e o custo de vida, comparações sobre custo de vida aqui na Austrália versus Brasil e o mundo também. Bom, a Austrália realmente tem salários que são relativamente mais altos, né? Comparado com muitos outros países. Vou até deixar aqui o salário médio que tá da Austrália atualmente, anual, né? Qual que é o salário que eles colocam como médio. Porém, eu vou contar para vocês um pouco do que está incluso nesse salário médio, né? No caso, esse é o valor total bruto. Antes da dedução do imposto, como se fosse um CLT, né? Que o CLT a gente tem o valor total do salário e aí dentro dele a gente tira todos os impostos. Na Austrália, o imposto de renda aqui ele é progressivo, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga imposto, mais você vai subindo nessa tabelinha aqui de porcentagem de imposto. E se você ganha até $18 mil no ano, você não paga nenhum imposto. Porém, muitas pessoas não ganham isso, né? Já passaram nesses valores e aí você vai subindo cada vez mais na tabelinha. Além disso, aqui na Austrália, se você é CLT, que a gente chama como se fosse um CLT no Brasil, se você trabalha no seu CPF, você também paga o Medicare, que é o sistema de saúde pública aqui na Austrália, né? Por exemplo. Eu já expliquei um pouco sobre isso, depois eu vou fazer um vídeo explicando de novo, mas é um assunto bem complexo e esse valor, ele tá incluso dentro dos impostos que você paga no seu salário. No caso, aqui na Austrália, ele tem um sistema que eu acho muito justo, que eu acho bem bacana, que é completamente diferente do Brasil, que é esse Medicare, ele é uma porcentagem pelo salário de cada pessoa. Então, se você ganha 70 mil, você vai pagar um Medicare de 2% sobre o seu salário. No caso, se você ganha 70 mil, você paga bem menos do que uma pessoa que ganha $200 mil, o que eu acho justo, né? Porque não adianta todo mundo pagar o mesmo valor de saúde pública, sendo que certas pessoas usam mais que outras e outras pessoas que ganham muito mais dinheiro poderiam estar contribuindo muito mais, que é o caso que acontece no Brasil, né? Isso, eu já deixei, eu vou até procurar e deixar pra vocês aqui o vídeo que eu fiz explicando sobre essa questão do imposto aqui na Austrália, sobre o salário, né? No Brasil a gente tem um valor fixo que as pessoas pagam para o SUS, né? Anual, para o Sistema Público de Saúde. Então, dependente do seu salário, se você ganha um salário mínimo ou se você ganha $300 mil no ano, você vai estar pagando os mesmos valores para o Sistema Público do Brasil, o que eu particularmente não acho que é algo justo, porque uma pessoa que ganha menos, ela deveria estar pagando menos pela saúde do que uma pessoa que ganha muito mais dinheiro que ela e pode estar pagando um convênio, além de pagar mais imposto sobre isso. Outro assunto que é outro ponto aqui da Austrália, que é muito importante, muito legal, e eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, que é a questão do superannuation, que é basicamente como se fosse uma aposentadoria obrigatória, como se fosse o nosso INSS obrigatório daqui da Austrália. Ele não é tão parecido com o INSS, ele é mais parecido com o FGTS do Brasil, porém existem muitas coisas que são bem diferentes nele, que é o que eu vou explicar pra vocês. No Brasil, o FGTS não rende nada, né? Acho que rende menos que a poupança, se eu não me engano. Porém, você pode tirar ele para algumas coisas que você for fazer, como comprar o seu imóvel. E o superannuation é bem parecido. Porém, tem uma virada de jogo nele que é muito bacana, que é a questão que você escolhe aonde vai o seu superannuation. Então, assim, aqui na Austrália você tem várias empresas privadas, são vários fundos, e você escolhe qual deles você quer colocar o seu superannuation. E esse superannuation, ele é 11% em cima do valor do seu salário. E aí, você escolhendo esse fundo, você pega e dentro dele você vai ter os riscos que você quer tomar com o seu superannuation. Eu, por exemplo, sou investidora, eu coloco no meu no risco mais alto que tem. Então, o meu, ele investe em bolsas de valores. E isso faz com que eu veja meu dinheiro crescer todos os meses ali. Todo mês, quando a minha empresa faz um depósito do meu superannuation, eu vejo aquele valor crescer sobre o fundo que eu estou investindo. Então, isso eu acho uma coisa muito legal, que é algo que as pessoas, né, têm controle, e isso faz com que os australianos acabam se aposentando com milhões na conta, o que é algo muito legal, porque a empresa é obrigada a colocar 11% do seu salário dentro do fundo que você escolher,
e isso você toma o risco que você quiser ali dentro. Você pode escolher um tipo de fundo, reinvestir em fundos que seja mais confiáveis, né, que não tenha tanto risco, que não seja tão volátil, como você pode ter um perfil mais arrojado e colocar tudo em bolsa e deixar investir em ETFs, que é o meu caso, e aí você acaba tendo mais volatilidade, porém o ganho acaba sendo maior. E existem algumas questões, você não pode tirar aquele dinheiro de lá, né, só por algumas questões, igual como funciona o FGTS no Brasil. Eu acho isso muito legal, porque é uma aposentadoria obrigatória e ele só não é 100% igual ao INSS, porque aqui eles também têm meio que um INSS que você recebe, porém ele vem de outro imposto, que é, na verdade, sobre imposto de consumo, que eu vou falar um pouquinho depois pra vocês. Bom, depois dessa questão dos impostos, tem os valores que todo mundo acaba gastando aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar, que é sobre o aluguel, né? Aqui, os aluguéis aqui, pelo menos em Sydney, né, são muito caros. E isso é algo que conta muito, né, no seu salário, porque você pode ganhar um valor muito alto por ano, porém, a maioria das pessoas está ciente que vai pagar um valor alto de aluguel. E aí, isso também varia muito da localização onde você vai morar, o que você prioriza. Se você prioriza estar perto do seu trabalho, se você prioriza morar perto da praia, que nem eu priorizo estar perto da praia e do centro da cidade. Então, eu sei que eu vou pagar um valor maior por causa disso. E isso acaba variando muito de pessoas para pessoas, né? Eu até fiz um vídeo anteriormente onde eu abro meus gastos para vocês e eu conto quanto que eu gasto por semana aqui e no final, né, o total por mês. E se você tem interesse em saber um pouco isso, eu vou deixar esse vídeo aqui, vale a pena conferir. Eu tô sendo sincera sobre os meus gastos, não é barato, né? Não é barato você viver aqui, porém tem os seus pós e tem os seus contras. E aí agora entra uma outra questão que eu acho que vale a pena. Quando a gente olha para todo esse salário bruto, ele vale, né, parece que é um valor absurdo de alto e vale super a pena. Essa reportagem que eu deixei inicialmente para vocês é um salário médio aqui na Austrália. É um salário super alto, claro, muitas pessoas ganham muito mais que isso, existem, enfim, várias áreas diferentes que as pessoas aqui têm um salário super altos, mas eu acho que uma das coisas que importam muito, muito, que pega muito a gente, é a questão do poder de compra. Ou seja, quanto que o seu salário consegue pagar no dia a dia. E aí aqui a gente tem um outro ponto que as pessoas acabam se esquecendo, que não se considera muito, que é a questão sobre o imposto sobre produto, né, e o imposto de consumo no geral. Todo o consumo sobre serviços, né, que a gente tem aqui, que se chama GST. Na Austrália, a gente tem um imposto geral que custa 10% sobre seu consumo ou sobre o serviço que você está consumindo, né, tudo que seja consumo no geral. E esse imposto ele é relativamente baixo, se você for comparar com muitos outros países, como o Brasil, por exemplo, que o imposto sobre consumos acaba ajudando e deixando várias coisas mais baratas, vamos dizer, como a questão dos eletrônicos, né? Aqui na Austrália o eletrônico acaba sendo mais em conta do que no Brasil, porque a gente tem apenas 10% de imposto sobre isso. Já no Brasil, a gente tem a questão dos impostos sobre consumo, de serem embutidos dentro do produto e eles também serem bem mais complexos, né? Que aí a gente tem ICMS, IPI, PIS, COFINS. E aí tem uma outra coisa que até que eu queria falar, que eu queria ressaltar aqui, que no Brasil eles estavam tentando, né? Eles fizeram e foi até aprovado inicialmente o IVA, que vai ser um imposto único sobre consumo no Brasil. Basicamente a mesma coisa como a gente tem aqui, porém no Brasil ele vai custar entre 26% a 27% sobre qualquer coisa que você for consumir, que é bem maior do que o imposto aqui na Austrália. Esse IVA ele acaba falando bastante o porquê que as coisas no Brasil aí, né, ainda mais eletrônicos, acabam sendo bem mais caras do que aqui na Austrália, por exemplo. Eu vou deixar a reportagem aqui pra vocês, até das últimas atualizações que teve sobre esse IVA, mas é uma coisa boa, porque você vai saber exatamente quanto você vai estar pagando de imposto sobre tudo que você comprar, ao invés de ter vários impostos que você não sabe absolutamente nada sobre eles, como aqui a gente sabe que tem o GST, é isso, ponto, acabou. No Brasil você tem PIS, COFINS, CMS, você tem todos esses impostos que a gente acaba nem sabendo e nem lembrando deles, e aí fica mais difícil ainda da gente calcular de quanto isso afeta no nosso dia a dia, mas basicamente a comparação é essa, né? Você vê que aqui na Austrália, por mais que você ganhe mais, você tem um salário alto, né? O médio aqui é um salário alto, você tem gastos muito altos, ainda mais se a gente for colocar o gasto do aluguel aqui, que é bem alto e ainda tá cada vez subindo mais e mais e mais. No Brasil, a gente tem um gasto mais baixo em algumas das coisas, porém essa questão do imposto sobre consumo, ele é muito caro e aí acaba afetando demais as pessoas, que imagina se a gente não tivesse esse imposto, se esse imposto fosse menor ou se ele fosse dividido de uma maneira diferente,
as pessoas conseguiriam ter um custo de vida mais baixo ainda e ter um poder aquisitivo mais alto, né? Conseguir comprar mais coisas. Bom, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria explicar o porquê que esse salário aqui na Austrália ele é mais alto e o que tinha, né? Quais são as coisas que estão envolvidas por trás desse salário mais alto aqui na Austrália. Me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acharam que realmente o salário aqui na Austrália é alto. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês e um beijo, até a próxima!